Se você segue as nossas redes sociais, viu que na semana passada o professor Marcos Sorrilha desafiou a gente a fazer uma receita chamada Washington Pie. Mas de onde ela veio? Que receita era essa? Por que ele está tão interessado nesse preparo e quer tanto saber sobre uma torta com o nome da capital dos Estados Unidos ou do seu primeiro presidente? E quem, afinal de contas, é o Marcos Sorrilha? Hoje aqui, no Comer História. Oi pessoal, eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. Bom, eu vou começar explicando sobre esse primeiro desafio histórico-culinário que a gente recebeu e tocou na hora. É que eu vou desafiá-la a fazer essa receita lá no canal dela e mandar aqui pra mim. O Sorrilha é professor na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde nós aqui também temos vínculo. Dá aulas e pesquisas sobre a história dos Estados Unidos e é um divulgador científico apaixonado por George Washington. Ele tem um canal aqui no YouTube, o canal do Sorrilha, que traz conteúdos para satisfazer assim todos os gostos. Ele fala de curiosidades sobre a história dos Estados Unidos, mistura história, política e esporte, explica sobre o processo eleitoral norte-americano. Ano passado teve muita história e comentários sobre as eleições, inclusive com acompanhamento da apuração dos votos ao vivo. E até disponibiliza uma disciplina inteira de história dos Estados Unidos para quem estiver interessado em aprender mais, e vocês clicando aqui vão poder chegar no canal dele. Aí que na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, foi comemorado o aniversário de nascimento daquele que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, o favorito do Sorrilha, o George Washington. Uma figura que, embora atualmente criticada pela sua postura em relação à escravidão, por exemplo, é celebrada pelo seu papel à frente dos patriotas na Guerra de Independência, na elaboração da Constituição norte-americana e, no fim, na formação daquele país. E é celebrada mesmo, com um feriado nacional. O nascimento desse pai fundador passou a ser festejado nos idos de 1880. Depois, o dia fazia alusão a um outro nome importante da história norte-americana, Abraham Lincoln, que nasceu em 12 de fevereiro de 1809 e acabou virando o dia do presidente, President's Day. Em 1968, quando o Congresso resolveu uniformizar os feriados para acontecerem sempre às segundas-feiras, ficou estipulado que a terceira segunda-feira de fevereiro seria o dia então do presidente. E se tem festa, tem bolo, certo? Bom, é aí que entra o Washington Pie, uma receita que parece ter sido bastante consumida nesse dia. A gente vai preparar uma receita de 1850 e que vem do Mrs. Putnam Recipe Book, escrito por Elizabeth Putnam, e que tinha como objetivo ensinar as jovens donas de casa com receitas fáceis de seguir e alguns conselhos sobre como cuidar e manter a casa, que era então uma obrigação exclusivamente feminina. Na receita, que está completinha aqui na descrição do vídeo, as medidas estão em pounds e a gente adaptou para gramas e xícaras para facilitar para vocês. De acordo com a autora do livro, para fazer a Washington Pie era necessário 1 xícara e 3/4 ou 340 gramas de açúcar, 1 xícara e 2 colheres de sopa ou 225 gramas de manteiga, 1 xícara de creme de leite fresco, 1 colher de sopa de fermento em pó, 6 ovos, raspas de limão e 3 xícaras e meia ou 450 gramas de farinha. Para facilitar, a gente vai fazer essa receita usando uma batedeira. Então você vai colocar o açúcar e a manteiga no copo da batedeira e a gente vai bater até obter um creme mais claro. Acrescentamos o creme de leite, os 6 ovos inteiros e batemos até ficar uniforme. Já com a batedeira desligada, a gente acrescenta a farinha de trigo, as raspas de limão e dá uma misturada. Não precisa misturar demais, é só até incorporar a farinha. Por fim,
a gente acrescenta o fermento químico, dá uma misturada e vamos colocar essa massa em 2 formas. A gente está usando 2 formas de 20 centímetros de diâmetro e por isso nós tivemos, na verdade, 2 bolos como resultado. Mas se você quiser usar essa receita para fazer um bolo só maiorzinho, com camadas mais finas, você pode usar uma forma com um diâmetro maior, entre 25 e 27 centímetros. É importante untar bem a forma e aqui a gente optou por usar papel manteiga, que descola bem fácil da forma e não deixa grudar de jeito nenhum. A receita indica que o bolo deveria ser recheado com geleia ou marmelada. Aqui a gente preparou uma receita de geleia com frutas vermelhas que nós encontramos bem frescas com açúcar e caldo de limão. Se você quiser aprender uma receita de geleia por aqui, deixe nos comentários que a gente explica o passo a passo. A massa vai ficar entre 20 e 25 minutos no forno. Você pode fazer o teste do palitinho, se ele sair limpo é porque está pronto. Deixe esfriar completamente em cima de uma grade antes de trabalhar com o bolo e montá-lo para que a geleia não derreta. Como eu falei, nós tivemos 2 bolos, então eu vou cortá-los ao meio para que fiquem camadas equivalentes ou mais ou menos equivalentes de bolo e geleia, como manda a receita. A gente finaliza com açúcar de confeiteiro. Vocês perceberam que essa receita e o modo de preparo são muito mais parecidos com o que a gente chamaria de cake, né, um bolo, e não de uma pie, uma torta, porque ele fica parecendo uma espécie de pão de ló, um sponge cake, não é? Essa é a parte menos polêmica na história da receita. A diferença na nomenclatura é explicada pelo tipo de forma usada para assar esse bolo de camadas que deveriam ser bem finas, comuns para se preparar tortas e que de tão populares chegaram a dar um nome a um tipo de forma, a Washington Pie Plate. Mas haverá ainda uma outra receita com massa de torta mesmo, assim, crocantinha, que vai levar o mesmo nome. E daí pra frente a gente tem várias pistas e hipóteses em torno dessa preparação. Antes de contar sobre isso, vou fazer aqui uma pausinha para você se inscrever no canal e já curtir aqui esse vídeo se você acha que essa receita tem tudo para ficar boa. Eu acho que sim. Bom, o primeiro ponto interessante é que, embora haja notícias da popularidade de uma receita com o nome de Washington Pie, ela para de ser especificamente feita para essa data, o Dia do Presidente, em algum momento da história. Ela até aparece em cardápios de outro feriado, o 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, e em Decatur, no Nebraska, em 1856, como menciona a Nebraska State Historical Society numa publicação de 1907, ou como prato recomendado pela revista The Good Housekeeping, que é uma revista em atividade desde 1885 e dá essa notícia numa edição de 1901. Uma receita parecida com essa que nós fizemos aparece nas páginas da edição de 31 de maio de 1873 do The American Citizen, publicado em Canton, Mississippi, feita com açúcar, leite, creme tártaro, farinha, ovos, manteiga e saborizada não com limão, mas com noz moscada. E ainda, de acordo com os jornais, essa receita volta a brilhar no Dia do Presidente, assim, esporadicamente. Em 1932, por exemplo, a gente tem notícias que o Dodge Hotel em Washington, a cidade, serviria para o jantar do bicentenário de aniversário de Washington, o presidente, uma Washington, a torta, com um morango do sul. Mas depois parece que se torna um bolo assim mais comum e a ligação entre a Washington Pie com essa festividade, o President's Day, perde força. Nesse meio tempo, no entanto, uma outra preparação com esse mesmo nome, diferente da receita da senhora Putnam, passa a aparecer nos jornais. No The Morning Journal Courier, publicado em 19 de novembro de 1898 em New Haven, Connecticut, há uma explicação detalhada sobre a Washington Pie. Ela seria sempre feita em uma forma quadrada e vendida em quadradinhos com uma calda acompanhando, muito gostosa quando bem preparada e quando fosse vendida fresca.
Ela era feita basicamente de bolos que, por serem feitos em quantidade, empilhados, acabavam ficando assim meio feios, sabe? Meio amassados, assim, um bolo meio esquisito e, portanto, eram mais difíceis de vender. Os padeiros e os confeiteiros esfarelavam esses bolos, adicionavam água e leite ou creme nessa farofa, uva passa, alguns temperos e faziam disso uma espécie de recheio para a torta com base e cobertura que era para ficar crocante. Então colocavam massa, esse recheio de bolo, mais massa, levavam para o forno e faziam assim uma espécie de torta recheada de bolo. Tá beleza? Porque eu dei uma improvisada essa hora para ficar mais explicado. É um reaproveitamento total, né? Esse mesmo texto diz que durante a Guerra Civil, com o alto consumo da Washington Pie pelos combatentes, ela era feita com pedaços de pão ao invés de bolo, que estavam ali mais acessíveis, o que teria feito com que gerações inteiras não soubessem o que era uma boa Washington Pie. Essa definição não encerrava a discussão. Na edição de 12 de abril de 1908 do The Washington Post, uma matéria interessante com o título "O que constitui a misteriosa Washington Pie" revela que não havia muito consenso sobre o jeito certo de fazer a receita. 3 camadas de bolo com 2 camadas de geleia de morango e cobertura por cima, dizia o entrevistado. Só 2 camadas de bolo e um creme de ovos, leite e açúcar saborizado e com açúcar polvilhado por cima, respondia o outro. Uma torta que não é bolo, com maçã, licor e massa crocante que parece uma torta de abóbora, falava um terceiro. E a reportagem terminava perguntando: agora, o que é uma Washington Pie? Parece que essa questão ficou em aberto naquela época e nós aqui, sem conseguir também responder essa pergunta em definitivo, lembramos que há ainda outras preparações que levam nomes de presidentes. Damasco com arroz à la Jefferson, frango frito de Kennedy ou até uma torta de abóbora que remete a George Washington e que dizem que era o doce favorito do primeiro presidente dos Estados Unidos. O nosso bolo com nome de torta, a nossa Washington Pie, ficou assim, linda, super cheirosa, mas hoje a gente não vai falar muito sobre o sabor da receita porque a gente vai fazer um delivery lá pro Sorrilha. E quem sabe, se vocês pedirem, ele não conta mais nos perfis dele, nas redes sociais, como ficou o sabor e a textura e mais sobre esse preparo que foi inspirado no seu presidente favorito. Agora, para saber mais sobre essas figuras e pedir pra gente falar mais sobre os sabores que estão presentes na história dos Estados Unidos, se vocês curtiram essa collab aqui com o Sorrilha, corram pro canal dele, confiram o link do aniversário de George Washington, que deve estar por aqui em algum lugar da tela, e se inscrevam por lá. A gente se vê em breve com mais receitas e mais histórias. Tchau, tchau!